Olá, hoje a nossa aula é sobre ligação dativa ou coordenada. A ligação dativa é um tipo da ligação covalente que ocorre em algumas moléculas, em alguns casos que podemos até considerar especiais. Eu costumo chamar essa ligação de incolor, porque ela é coordenada. Ela não tem coordenada, você entendeu? Bom, a piada é horrorosa, tá? Mas a ligação dativa é aquela que ocorre quando apenas um dos átomos contribui com a ligação, ou seja, oferecendo um par de elétrons, ou seja, esse átomo já vai estar estável com 8, ele tem um par livre para compartilhar ou oferecer para o elemento que está precisando. Dando uma olhada nas famílias da tabela periódica, nós temos, por exemplo, a família 14, que é a família do carbono. O carbono aqui, ó, ele tem 4 elétrons na sua camada de valência, ou seja, ele vai compartilhar 4 vezes para ficar estável. Não sobra par de elétrons livres para ele poder fazer a ligação dativa. Agora, olha para você ver o nitrogênio, que é aqui da família 5A, que tem 5 elétrons. Ele vai compartilhar, gente, 3 vezes. Ó, compartilhou aqui, compartilhou aqui, compartilhou aqui. Ele tem 5 elétrons. Se eles compartilhar 3 vezes, ele fica estável. Né? Você está vendo que sobrou um par de elétrons aqui em cima? Então, com esse par ele consegue fazer uma ligação dativa, certo? Ó, o oxigênio aqui. O oxigênio tem 6 elétrons. Está aqui, ó. O oxigênio da família 16. Tem 6 elétrons. Ele vai compartilhar uma vez e vai compartilhar 2 vezes. Compartilhou 2 vezes, ficou estável. Você concorda que sobraram, ó, um par aqui e um par aqui? Ele pode fazer 2 ligações dativas. Olha o elemento da família 7A. Olha lá. O elemento da família 7A ele vai compartilhar uma vez para ficar estável. Você concorda que sobrou 1, 2, 3 pares para fazer ligação dativa? Então aqui embaixo, na segunda linha aqui, ó, a gente vê aqui, ó, o carbono faz 4 ligações covalentes, não faz dativa. Aqui o N, ele fez 3 ligações. Sobrou um par, como a gente viu lá em cima. Então ele pode fazer, ó, aqui embaixo a gente vê que ele pode fazer uma ligação dativa, tá vendo? O O está aqui, ó, fez 2 ligações para ficar estável. Sobraram 2 pares livres, então ele pode fazer, aqui embaixo a gente vê, ó, ele pode fazer 2 ligações dativas. E o flúor fez uma ligação covalente para ficar estável, sobraram 3 pares de elétrons, então ele pode fazer até 3 ligações dativas. Eu creio que você percebeu então, na tela anterior, que a ligação dativa a gente representa por uma setinha. Esse formato é um formato antigo, mas que ainda se usa. Hoje já tem um formato mais diferenciado para representar, não estou colocando mais setinha, mas nós vamos usar assim para você poder entender melhor. Então toda vez que eu emprestar ou ceder ou compartilhar um par de elétrons, a gente vai fazer uma setinha. Então, por exemplo, a molécula do SO2, olha só. O S tem 6 elétrons, ele é da família 6A, e o O também tem 6. Então, se os dois têm 6, você concorda comigo que eles vão compartilhar 2 vezes para ficar estável. E, na verdade, agora, compartilhando essas 2 ligações covalentes centrais, os dois estão com 8 elétrons. Mas tem mais um O para ligar. E esse segundo O? Os dois já estão estáveis. Se fizer mais 2 covalentes com o S vai para 10. Então, quem já está estável, que é o caso do S, que já está com 8 elétrons, ele encosta um par de elétrons no O. Isso seria a ligação dativa. Ele já está estável com 8, tem um par livre, ele vai encostar lá. Então, esta é a forma eletrônica, a de Lewis, que é a das bolinhas. Aí eu tenho, olha lá, como que vai fazer? Olha como representa a ligação covalente. 2 tracinhos, foi feita uma dupla à direita. E depois não foi feita uma dativa, então a gente faz uma setinha. Ó. Isso aqui é chamado fórmula estrutural plana. E depois nós temos que é a molécula do SO2. Esta é a fórmula molecular dela. Um outro exemplo disso também é a famosa molécula do CO. Existe a molécula do CO2, mas também existe a molécula do monóxido de carbono, que é o CO. Então, o carbono
tem 4 elétrons, ele é da família 4A. O O tem 6. Você viu que eu destaquei agora 2 elétrons de laranja lá. Se o O tem 6, tem que compartilhar 2 vezes para ficar estável. Então ele vai compartilhar com o oxigênio, olha lá, ficando estável. Aquelas 2 bolinhas amarelas pertencem a ele ainda. Mas o carbono tinha 4, compartilhou 2, ficou com 6. Quem já está estável nessa estrutura? Não é o O, que já está com 8, tinha 6, compartilhou 2, ficou com 8. Como ele já está estável, ele vai ceder um par para o carbono. Ele está encostando o seu par no carbono. Essa seria a ligação dativa. Se você contar agora, todo mundo está com 8 elétrons. Essa seria aí a representação moderna, né, dessa molécula, a forma eletrônica. Nós temos então uma dupla que foi feito para deixar o O estável e depois o O fez uma dativa para o carbono. Ah lá, essa é a forma estrutural plana, então essa seria a representação da molécula do monóxido de carbono. Esta é a fórmula molecular. Bom, pessoal, existem algumas exceções à regra do octeto, né? Hoje são conhecidos vários compostos que não obedecem essa regra do octeto. Nós vamos falar de algumas principais, que são as que mais aparecem no vestibular. Então, átomos que ficam, por exemplo, estáveis com menos de 8 elétrons na camada de valência. O berílio, B, ele é da família 2A. Ele teria tendência a doar elétrons ou fazer ligação iônica, como a gente já viu. Só que ele é um elemento pequeno, o núcleo está muito próximo, tem apenas 2 camadas e o núcleo está muito próximo da segunda camada, então não deixa ele doar esses elétrons. Então o berílio vai compartilhar, apesar de ter 2 elétrons, por exemplo, com o hidrogênio ele compartilha uma vez, depois com outro hidrogênio ele compartilha também uma vez. O hidrogênio fica estável com 2 elétrons, a gente viu isso, e essa é a forma do berílio. Nesse caso, o berílio faz uma ligação covalente de cada lado lá, e o berílio ficou estável com 4 elétrons na camada de valência. Então essa é a primeira exceção importante. Berílio, família 2A, compartilha 2 vezes, fica estável com 4 elétrons. Outra exceção muito conhecida e que aparece também bastante em vestibular é o boro. Boro também é da família 3A, teria tendência a doar, mas ele, por ser pequeno como o berílio, ele compartilha 3 vezes, ele não doa os seus elétrons, mas ele vai compartilhar. Como ele é da família 3A, teria tendência a fazer ligação iônica, nesse caso ele compartilha 3 vezes e fica estável com 6. Ah lá, compartilhando com 3 flúoros ao redor, ficaria essa disposição. Então o boro ficou estável com 6 elétrons na camada de valência. Apesar de ter a família 3A, compartilhou 3 vezes, ficou com 6. Principais exceções é o berílio, Be, da 2A, e o boro, da 3A. Agora, alguns átomos que ficam estáveis com mais de 8 elétrons na camada de valência. O enxofre, que é da família 6A e tem 6 elétrons, ele teria tendência a compartilhar 2 vezes. Mas existe caso em que ele compartilha com o flúor, que é da 7A, 6 vezes. Cada flúor precisa de uma ligação, ele está compartilhando com 6 flúors. A estrutura da molécula ficaria nesse formato. Ele é da família 6A, está compartilhando 6 vezes, ele está ficando estável com 12 elétrons na sua camada de valência. Também é uma molécula que é exceção à regra do octeto. Outro exemplo de moléculas que ficam com mais de 8 elétrons na camada de valência é o fósforo, que é da família 5A. Se ele é da 5A, ele teria tendência a compartilhar 3 vezes, mas existem casos em que ele compartilha 5 vezes. O cloro é da 7A, está compartilhando uma vez com cada cloro. Como ele é da 5A e está compartilhando 5 vezes, ele está estável, fica nesse formato a molécula, com 10 elétrons na sua camada de valência. Também é uma outra exceção. Existem alguns casos que os elementos ficam com o número ímpar de elétrons na camada de valência. Então, nós temos o nitrogênio, é o mais comum e famoso deles. O nitrogênio é da família 5A e tem 5 elétrons. Teoricamente, compartilharia 3 vezes. Mas tem casos que ele pode se juntar ao oxigênio, compartilhou 2 vezes, o O da 6A ficou estável, e o N compartilhou 2 vezes, ficou com 7. Ao encostar um outro oxigênio, ele faz uma ligação dativa, mesmo estando estável com 7 elétrons na camada de valência. É uma exceção à regra, geralmente com esses compostos de nitrogênio acontecem isso.
Então, nesse caso, o nitrogênio ficou estável com 7 elétrons na sua camada de valência. E para encerrar, atualmente existem alguns compostos ou vários compostos estabelecidos com os famosos gases nobres. Antigamente nós falamos que ele não reagia com ninguém. Hoje existem vários compostos. O xenônio, tem 8 elétrons na sua camada de valência e está compartilhando 2 vezes, um de cada lado com o flúor, está ficando com 10 elétrons. Nós temos casos em que o xenônio pode compartilhar 4 vezes ao seu redor. Então existem vários compostos de gases nobres que têm estabelecido vários tipos de ligações e eles são considerados exceções à regra do quinteto. Hoje foi essa a nossa aula, espero que você tenha entendido e até a próxima.